Olá, bom dia a todos. Preparamos esse seminário para falar para vocês sobre os tsunamis. E durante a nossa apresentação, a gente vai explicar como que esse fenômeno se forma, abordar os impactos e também trazer alguns exemplos tanto no Brasil quanto no mundo. Esperamos que esse seminário seja informativo e contribua para uma melhor compreensão sobre esses eventos da natureza. Vamos começar. Primeiramente, vamos começar com a origem. Os tsunamis, eles são ondas gigantes que são formadas por perturbações intensas no oceano. Essas perturbações podem ser causadas por terremotos submarinos, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra ou impactos de meteoros. E o termo tsunami vem do japonês, e ele significa onda de porto. Essas ondas, geralmente, elas acontecem em zonas de subdução tectônica, onde uma placa oceânica se desloca para baixo ou por cima de outra. Aqui no Brasil não se ouve falar muito sobre tsunamis, principalmente por causa da nossa posição geográfica. Mas tem um caso que foi registrado em 1755 que a gente trouxe aqui para vocês darem uma analisada com a gente. Que foi quando o terremoto de Lisboa, em Portugal, gerou ondas no oceano que alcançaram o litoral nordestino. E esse evento provocou destruição de algumas moradias e resultou na morte de 2 pessoas. Mas, no geral, o Brasil está numa localização menos propensa a tsunamis devido à ausência de zonas de subdução próximas, que é o que a gente falou quando uma placa tectônica vai por baixo ou por cima de outra. Já falamos um pouco sobre o histórico no Brasil, agora sobre o histórico global. No Oceano Índico, em 2004, ocorreu um tsunami causado por um terremoto de magnitude 9.1 na costa da Indonésia. Isso gerou o tsunami que afetou vários países, resultando em cerca de 230 mil mortes. No Japão, em 2011, houve um terremoto de magnitude 9.0, o que ocasionou um tsunami que devastou o Japão e gerou a crise nuclear de Fukushima, com milhares de mortes e danos extensos. Em Lisboa, em 1755, teve um dos primeiros tsunamis documentados, que causou a destruição de Lisboa e em regiões próximas após um terremoto de grande magnitude. Em 1958, na Baía de Lituia, no Alasca, foi o maior tsunami já registrado em altura, com ondas de 520 metros, causado por conta de um deslizamento de terra. Outro tsunami registrado em 1980, dessa vez em Washington, em Spirit Lake, ele foi associado à erupção do Monte Santa Helena, e esse deslizamento gerou ondas gigantes no lago. Em 1963, na Itália, teve um deslizamento de terra que gerou ondas que transbordaram a barragem de Vajont, causando grande destruição e mortes em comunidades próximas. O funcionamento dos tsunamis na oceanografia é estudado a partir da propagação de ondas oceânicas geradas pelo deslocamento repentino de um grande volume de água. Esse fenômeno tem características únicas que o diferencia de ondas comuns, podendo ser gerada por eventos cataclísmicos e tendo resultados catastróficos. Geralmente, os tsunamis são causados por terremotos submarinos, mas também podem resultar de erupções vulcânicas, deslizamentos de terra subaquáticos ou impactos de meteoritos. Quando há um deslocamento abrupto do fundo do mar, ocorre a movimentação vertical de grandes massas de água. Essa energia é transferida para a superfície do oceano, gerando uma série de ondas que se espalham em todas as direções. No oceano aberto, as ondas de tsunami possuem grande comprimento, podendo ultrapassar 200 km, e pequena altura, normalmente cerca de 1 metro. Apesar da altura pequena, a energia transportada é enorme, e a velocidade pode ultrapassar 800 km por hora, semelhante à de um avião. Essas ondas podem passar despercebidas por navio em mar aberto, devido à sua baixa amplitude. À medida que as ondas se aproximam da costa, a profundidade do mar diminui. Isso causa uma diminuição na velocidade da onda e um aumento significativo na altura, na amplificação. O fundo do mar empurra a energia da onda para cima, fazendo com que ela ganhe altura, podendo atingir mais de 30 metros. Quando o tsunami atinge a costa, grandes volumes de água invadem o continente com enorme força. A água pode penetrar quilômetros para o interior, destruindo tudo em seu caminho: construções, estradas, vegetação, etc. O impacto é agravado em regiões planas e densamente povoadas. Após atingir o continente, a energia do tsunami começa a se dissipar, por fricção com o solo e obstáculos naturais ou artificiais.
parte da água recua para o oceano, podendo gerar ondas secundárias, o retorno do tsunami. A energia restante se dispersa até que o mar retorne ao seu estado normal. Impactos biológicos e ambientais dos tsunamis. Primeiro, vamos começar falando das comunidades marinhas, começando pela destruição dos habitats. Quando um tsunami atinge áreas costeiras, pode destruir recifes de corais, campos de algas marinhas e outras estruturas ecológicas que fornecem abrigo e alimento para muitas espécies marinhas. Isso pode afetar diretamente a biodiversidade local e alterar a dinâmica de ecossistemas. Também ocorre a mistura de águas. Os tsunamis podem causar uma mistura de águas superficiais e profundas do oceano, o que pode alterar as condições ambientais, como temperatura, salinidade e nutrientes. Esse fenômeno pode beneficiar ou prejudicar algumas espécies marinhas dependendo das suas preferências ambientais. Impacto nos ecossistemas costeiros. Áreas de manguezais e estuários podem ser inundados ou alteradas pelos tsunamis. Isso pode afetar espécies de peixes, crustáceos, aves e outros organismos que dependem desses ambientes para alimentação e reprodução. Após a destruição, pode ocorrer uma mudança na distribuição de espécies, com algumas espécies sendo deslocadas para novas áreas. Isso pode alterar as comunidades ecológicas, em alguns casos, permitir a proliferação de espécies invasoras que se aproveitam da destruição dos habitats originais. Tsunamis podem afetar a vida terrestre nas áreas costeiras, movendo grandes quantidades de sedimentos e até mesmo modificando a paisagem de forma permanente. Isso pode afetar a vegetação e os animais que dependem desses habitats. Embora os tsunamis tenham um impacto direto na fauna marinha e nos ecossistemas costeiros, eles também podem afetar a saúde humana e os alimentos disponíveis, como os peixes e mariscos, que são importantes fontes de proteínas em muitas regiões costeiras. Agora nós vamos falar do impacto nos solos e vegetação terrestre. Áreas costeiras podem sofrer salinização dos solos devido ao alagamento com água salgada durante um tsunami. Esse fenômeno pode prejudicar a agricultura local e a vegetação terrestre, tornando a terra estéril e difícil de cultivar por anos após o evento. As ondas podem arrancar árvores e plantas nas zonas costeiras, destruindo ecossistemas como dunas de areia e vegetação de áreas de transição entre terra e mar. A destruição de plantas também afeta a fauna, que depende dessas vegetações para alimento e abrigo. Os tsunamis podem liberar substâncias perigosas para o meio ambiente, como produtos químicos industriais, combustíveis e resíduos tóxicos. O alagamento de áreas industriais e zonas urbanas pode resultar em derramamentos de petróleo, produtos químicos e lixo que podem poluir as águas e prejudicar os ecossistemas marinhos, costeiros e também a saúde dos seres humanos. A destruição de sistemas de esgoto e tratamento de água pode resultar na liberação de águas residuais não tratadas no meio ambiente. Isso pode contaminar as águas, afetando a qualidade e colocando em risco a saúde de organismos marinhos e também humanos. O impacto das ondas do tsunami pode causar erosão significativa nas praias e nas áreas costeiras. Isso pode alterar a topografia local e destruir habitats importantes para várias espécies. A erosão pode tornar a área mais vulnerável a futuros desastres naturais, como tempestades e até mesmo outros tsunamis. A força das ondas pode deslocar grandes quantidades de areia e sedimentos, alterando as linhas de costa. Esse processo pode criar novas zonas de terra, mas também pode destruir habitats naturais, como praias de nidificação de tartarugas e aves marinhas. Embora os tsunamis possam causar destruição, também há um grande potencial para a regeneração.
A remoção de organismos em algumas áreas pode permitir que novas espécies colonizem o ambiente, promovendo uma nova dinâmica ecológica e, eventualmente, um restabelecimento da biodiversidade. A movimentação da água durante um tsunami pode liberar nutrientes do fundo marinho, o que resulta em um aumento temporário da produtividade primária, beneficiando o crescimento de fitoplâncton e outras formas de vida marinha. Áreas de recifes de corais podem começar a se regenerar à medida que novos corais se estabelecem. No entanto, esse processo pode levar décadas, dependendo da gravidade dos danos e das condições ambientais. Alguns ecossistemas costeiros e marinhos têm uma capacidade notável de recuperação. Por exemplo, manguezais e áreas de pântano salgado podem regenerar-se mais rapidamente do que outros tipos de vegetação, se as condições forem favoráveis. A regeneração também depende de fatores como a diminuição da pressão humana e a implementação de práticas de restauração ecológica. E é claro que nós temos que falar do impacto econômico. Os tsunamis podem destruir habitações, prédios, comércios, estradas e outras infraestruturas essenciais. A reconstrução dessas áreas pode gerar custos econômicos elevados, com longos períodos de recuperação. Os portos e outras infraestruturas logísticas costeiras, essenciais para o comércio internacional, podem ser gravemente danificados. Isso pode resultar em interrupções nas cadeias de suprimento global e local, afetando as economias regionais e até mesmo globais. O turismo é uma das indústrias mais afetadas por tsunamis. O turismo de praia, em particular, pode ser devastado, resultando em uma redução significativa nas receitas locais. Além disso, os custos com reparos e a falta de visitantes podem levar as empresas locais a falir. Além disso, muitas comunidades costeiras dependem da pesca como principal fonte de renda. Tsunamis podem destruir embarcações pesqueiras, equipamentos, instalações de processamento e os próprios habitats marinhos. Isso pode resultar em perdas financeiras imediatas e em uma redução na produção pesqueira por vários anos. A aquicultura, especialmente a produção de camarões e outros frutos do mar, pode ser fortemente impactada. A destruição de viveiros, instalações e alteração do ambiente marinho podem ter efeitos devastadores nas economias locais. O transporte rodoviário e ferroviário nas áreas afetadas pode ser paralisado, o que prejudica a movimentação de mercadorias e de pessoas. A recuperação dessas infraestruturas pode demorar meses ou até anos, afetando o comércio regional e nacional. Em algumas regiões afetadas por tsunamis, pode haver uma diminuição no investimento devido ao medo de futuros desastres, o que pode desacelerar o crescimento econômico. Além disso, o custo de adaptação a desastres naturais pode se tornar uma prioridade, desviando recursos de outras áreas importantes. A resposta imediata a um tsunami envolve altos custos financeiros. As operações de resgate, ajuda humanitária e fornecimento de recursos básicos, como água, alimentos e abrigo, exigem investimentos significativos. Além disso, os esforços de reconstrução e reabilitação das áreas afetadas podem levar anos, resultando em gastos públicos e privados elevados. A perda de vidas humanas e o deslocamento forçado das populações afetadas geram um impacto econômico de longo prazo, pois isso resulta em uma força de trabalho reduzida, perda de conhecimento local e diminuição da produtividade econômica.